Vamos para mais um episódio! E mais um episódio polêmico! Polêmico e canta pedra. A noveleira que habita em mim saúda a noveleira que habita em vocês. Gente, fui polêmica. Na verdade, eu falei que eu seria polêmica na semana passada e eu nem fui tanto assim, né? E aí, eu quero saber o que vocês acharam do episódio da semana passada. Sobre os 30 a mais, 30 a menos. A gente englobou tantas coisas, não é mesmo? Mas essa semana, inclusive, eu não pensei em emendar assuntos humanizados um no outro, porque a ideia era fazer uma mesclagem e tal. Mas trouxe hoje mais um assunto polêmico. Mas hoje é polêmico de verdade, assim, que o outro é polêmico, mas não deixa de ser um pouco pessoal, assim, é mais sobre o que cada um sente, percepções de cada um. Então é um pouco diferenciado. Mas hoje eu vou tocar na ferida. Hoje é dedo no e gritaria, entendeu? É disso que a gente tá falando. Vamos falar sobre 3 coisas que todo mundo fala que não se discute, que é política, religião e futebol. Por que não se discute? Gente, se teve uma coisa que eu aprendi, emendando um pouco no episódio da semana passada, com essa experiência que eu tenho, né, de tudo que eu experienciei até hoje, do que eu aprendi, o que você aprendeu até aqui na sua jornada e nananã, é que não existe nenhum assunto que não se possa discutir. Eu lembro de, vez ou outra, ter oportunidade de falar sobre isso com alguém, e assim, de verdade, nem sei se vem ao caso, mas eu nem lembro se era por conta de, eu não quero briga, eu não quero perder a paciência com isso. Eu nem lembro qual foi a razão, mas eu lembro de pensar e de falar. É por isso que tal assunto a gente não discute. E, gente, não existe isso. Porque, aliás, existe, né? Mas não deveria existir isso. Todo assunto deveríamos discutir. Até porque a gente fala a palavra discussão e remete muito à briga, né? A discutir. Sempre que eu uso essa palavra de, vamos discutir esse assunto. Mas é discutir de discussão, não de brigar e tal, é de conversa. E a pessoa sempre afirma assim, mas eu acho que teria que ser meio óbvio, que sim, tipo, é um discutir, não de briga, óbvio. Mas as pessoas precisam normalizar mais discutir um com o outro. Porque a galera, eu acho que principalmente depois da última eleição para presidente no Brasil, houve uma polarização tão grande que fez as pessoas pensarem que o pensar diferente já geraria briga, já geraria discussão. E o gerar briga é errado, mas gerar discussão é excelente, é ótimo, é maravilhoso. Olha, vamos começar do começo, literalmente. Somos diferentes. E você que tem irmãos, irmãs, você que vem de família grande, ou que nem necessariamente tem irmãos, mas morou com muita gente em casa, você vai saber disso melhor do que ninguém na face da Terra. Vocês podem ter a mesma criação, o mesmo pai, mesma mãe, comer da mesma comida, receber os mesmos valores fraternos, maternos, etc., no seu seio familiar. E vocês vão ser pessoas completamente diferentes. Ou você acha que uma família que um psicopata nasceu, todos os filhos daquela família vão ser psicopatas, todos os filhos daquela família vão ser um criminoso? Não acontece isso. Pelo contrário, até porque ninguém amanhece um grande dia e vou educar uma pessoa pra cometer um crime hoje. Eu quero que essa pessoa cresça e me faça ter muito dinheiro com o dinheiro dos outros. Nenhuma mãe, nenhum pai desperta um belo dia. Pode ser o pior pai, pior mãe do mundo. Mas ninguém vai despertar um belo dia e vai dizer que vai colocar no mundo alguém pra cometer um crime. Existem pessoas pais, né, que incentivam certas índoles equivocadas. Existe. Mas isso não significa que foi desde o começo ou desde o início. Às vezes sei lá, uma frustração durante a vida de nunca dar certo.
Ai, tantas coisas podem acontecer na jornada pra te fazer mudar de ideia, pra te fazer mudar os valores. Geralmente os valores não se mudam. Falamos sobre isso em Missão e Visão Valores no episódio. E é verdade, a gente não muda os nossos valores. É difícil, mas às vezes a vida é tão dura com a gente que a gente muda sim. Infelizmente, nesse aspecto, não tá tudo bem. Porque, né, se foi uma frustração, se foi um trauma que te fez mudar os seus valores, é só terapia pra ajudar, pra te ajudar a esclarecer o que tá se passando, o que acontece. Mas a gente tem que discutir sim. E eu quero trazer, eu pensei em trazer esse episódio porque eu quero muito falar sobre coisas que me incomodam profundamente de pessoa, e vem de pessoas que eu amo, vem de pessoas que eu admiro, vem de pessoas que eu não quero soltar a mão por nada nesse mundo. Mas é por não se discutir esse assunto que a gente tá nesse limbo, repetir os erros. A gente tá repetindo os erros e tá num círculo vicioso horrível. Então, assim, ciente que alguma dessas pessoas que eu gosto muito, que eu amo absurdamente, que eu admiro demais, possa ser que alguma delas ouça esse vídeo, pra mim já vai estar válido. Porque o intuito desse vídeo não é brigar. O intuito desse vídeo também não é levantar a bandeira da razão. Eu sou a rainha da razão. Nunca passo frio? Nunca, porque estou sempre coberta de razão, mas não é esse o ponto. Eu quero trazer aqui a importância da gente abrir discussões sobre esses temas. Então é muito importante falarmos de política, falarmos de religiões, falarmos de futebol. E tá tudo bem. Tá tudo bem. As pessoas, né, tendem a ser assim, raivosas, a comprar um partido, seja do que for, de que assunto for, e levar aquilo a ferro e fogo. Gente, nada na vida pode ser a ferro e fogo. Nada. Inclusive, eu vou começar com um dos mais polêmicos. Pra quem não sabe, eu sou católica apostólica romana. Eu tenho todos os sacramentos, menos o casamento, por enquanto. Todos os sacramentos que dependem de mim, tenho. Os que não dependem, aí tá nas mãos de Jesus. Mas eu quero muito trazer esse tema porque de todas as igrejas que eu já frequentei fielmente, que eu já tive algumas, seja por mudança de endereço, seja por, enfim, por ações voluntárias que eu tenha participado, eu encontrei pessoas de todos os tipos e de todas as idades, tá? Porque isso não é uma coisa só de gente mais velha, não. Infelizmente. Gostaria até de falar de, ai, não, é porque antigamente, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas não, é uma coisa atual, é uma coisa que os jovens andam praticando e me entristece absurdamente. Assim como eu não quero tomar partido também, ao falar de religião, tomar posse e falar em nome de Deus ou em nome de Jesus, porque não existe isso, aliás, né? É um ponto importante a se trazer nesse vídeo, nesse contexto também. Porque as pessoas tendem a achar porque frequentam, porque estão lá ativamente, porque, né, leem a Bíblia e tal. Eu posso falar em nome dele sim. Eu acho que não. Você pode evangelizar em nome dele. Mas falar em nome dele, tomar partido como se a sua opinião fosse realmente a dele, calma lá, né? Calma lá. E antes de aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, eu não quero trazer aqui sobre minha religião é a melhor do mundo e a sua é errada. Inclusive, eu detesto fielmente quem fala isso. Porque a religião católica é a melhor e a mais perfeita e a que foi que Jesus na Terra inaugurou e botou pra frente. Eu não gosto desse discurso. Eu quero trazer uma opinião muito pessoal, já que é pra ser polêmica, vamos polemizar. Nem sei se essa palavra existe, mas... vamos trazer uma coisa aqui. Pra mim, todas as religiões são corretas. Todas. Da Umbanda, o Candomblé, a evangélica, o católico, ao renascentista, ao budista, sei lá que religião você segue, que nome você chama, Deus, não, pra mim não importa. Pra mim são caminhos diferentes que você segue pro mesmo propósito. Falando num vídeo no Instagram, uma frase que é realmente o que me toca. Primeiro, que todo ser humano precisa de uma religião para ter propósito de vida. Então é muito triste ver um ateu, porque o ateu, ele não vai ter um propósito de vida. Porque ele não tem em quem acreditar, porque ele é ateu, ele não acredita em ninguém, assim, nenhum ser mitológico ou algum ser que manda em tudo, etc. Então ele
não tem propósito de vida. Ele não acredita que vê ao mundo que sua história tá escrita e que tem algum objetivo, espiritualmente falando, né? Então é muito triste, porque você não ter propósito de vida você tá muito suscetível a doenças depressivas, doenças emocionais, psicológicas, que seja. E é muito triste viver sem propósito. Eu não quero trazer também a bandeira aqui. Claro que, né, se eu sou da igreja, eu tenho que evangelizar. Mas não quero te converter. Eu participava de um grupo de jovem que era muito legal justamente por isso. A gente recebia jovens de tudo quanto era lugar, de tudo quanto era igreja. Tinha gente que a família era toda evangélica, tinha outra que a família era toda umbanda, e frequentava e se sentia acolhido. Porque a ideia não é enfiar o catolicismo goela abaixo. Assim como não deveria ser com nenhuma religião. E sabe por que eu tô falando disso? Sabe por que eu tô expondo a minha opinião pessoal, que pode gerar muita discussão, que pode trazer muito desconforto, talvez, por pessoas que não compreendam a importância dessa discussão? Porque é a ausência dessa discussão que torna a intolerância religiosa tão grande no nosso país. Acho que num todo, para ser bem honesto, acho que num todo existe bastante intolerância religiosa. Mas eu acho que no Brasil pode ser um pouco mais violento, talvez, um pouco mais, não sei, grosseiro. E é muito triste ver isso, porque, gente, de verdade, é muita intolerância, mas eu não quero usar só essa palavra. É muito, sei lá, egoísmo da nossa parte, ou egocentrismo da nossa parte. Achar que a nossa religião é a melhor de todas. E pensar que só ela é a correta. Então todo o resto que ignora isso tá errada. É muita prepotência, acho que essa é a palavra, da nossa parte. Quando eu falo da nossa, é porque eu quero que vocês pensem cada um individualmente no que você opina e tal. Foi feita uma entrevista, eu vi uma pessoa perguntando qual religião você era e qual que você acha a pior religião. E a maioria falava Umbanda ou Candomblé. A maioria nem sabe a diferença. E eu me incluo nessa, eu sempre confundo muito bastante os dois. E olha que eu tenho colegas, amigos que fazem parte e tal. Mas me entristece muito porque negligencia uma cultura inteira. Gente, já existe o racismo, que tudo que é envolvido, tudo que é colocado junto com a personificação, saiu, da pessoa negra. E aí a gente pode abrir vários aspectos, e eu acho que não cabe nesse vídeo, porque a mulher negra já tem uma experiência de vida muito mais pesada do que um homem negro, por exemplo, mas que também experiencia um outro cenário. Então vão existir várias vertentes. Mas o que eu quero trazer, que é muito importante, é que tudo que é envolvido, tudo que é em torno da cultura negra já é negligenciado e já é negativado. Tudo que envolve. Então a gente vem com uma cultura tão bonita, tão rica e negativa. Houve pessoas falando que tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, essa grande catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi por conta dos altos índices que tem de centro de umbanda, de terreiros e etc. na cidade. Primeiro que assim, eu duvido um pouco dessa informação, porque a cidade já é meio que elitizada. Não significa que não existam pessoas negras lá, mas existe, inclusive, óbvio. Mas ela é elitizada no sentido de se acharem... Vocês sabem da história, gente. Rio Grande do Sul já nem quis fazer parte do Brasil. Já quis ser considerado outro país, porque se consideram super alemães. Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Blumenau, inclusive Blumenau, ele sustenta uma cultura, inclusive, não quero trabalhar aqui a hipocrisia, porque eu já fui, inclusive, na festa de Blumenau, na Oktoberfest, e inclusive há caráter, mas não iria de novo, porque eles materializam ali uma cultura que na própria Alemanha não é cultivada, e eles julgam muito, inclusive. Soube de, uma colega uma vez falou que
amiga alemã, não sei se foi uma colega agora ou se foi uma pessoa do Instagram, porque a gente fica muito tempo em casa, a gente nem lembra mais da onde a gente ouviu histórias, mas enfim. Falou que uma colega foi pra Alemanha, ela era loira, do olho azul. A família toda se considerava descendentes de alemães. E ela conheceu um cara alemão, namorou, noivou e casou. E aí foram morar na Alemanha. E ela até hoje, sei lá, o casamento já tem uns 10 anos. E ela até hoje é condenada, assim, pela família dele. A família dele não gosta dela. A família dele pede todos os dias amargamente pra ele se separar dela. Porque não considera ela nem um pouco alemã. E, gente, na aparência física, ela é completamente alemã. Os traços, né, que ela tem físicos é todo alemão. E, tipo, ela não é confundida lá no lugar. A não ser que ela abra a boca, porque o sotaque dela é diferenciado, porque ela é brasileira e a língua nativa dela é português, né? Português do Brasil. Então, ao abrir a boca, todo mundo sabe de onde ela veio, mas pela aparência dela, não. Então, a gente sabe de tudo isso que acontece, mesmo que superficialmente, mesmo que a gente nunca tenha ido lá, mesmo que algum de vocês não tenha ido, a gente sabe. Inclusive, eu não conheço o Rio Grande do Sul. Eu conheço Santa Catarina, Florianópolis ali. Não conheço o Rio Grande do Sul. Gostaria, inclusive, muito de conhecer. Santa Catarina, que eu não tenho a mínima vontade de voltar, porque culturalmente é muito difícil ir pra lá. A galera, as meninas principalmente, é uma cultura de se arrumar o tempo todo que assim, chega a me irritar, sabe? Porque eu sou uma mulher muito prática, gente. Já falei aqui disso em alguns episódios. Eu gosto de ir pra cidade. Eu gosto de me arrumar, mas que nem, por exemplo, eu me arrumo toda segunda-feira pra gravar o podcast. Mas, mano, eu me arrumo de um jeito que eu não é uma montagem completa ao ponto de assim, nossa, não dá pra ficar assim o dia inteiro. Essa maquiagem que vocês estão vendo, eu vou sustentar o dia inteiro. Ela vai chegar inteira à noite? Claro que não. Mas eu também fiz uma coisa pra ser sustentada mesmo que por pouco tempo, mas que seja feita. Então eu gosto de ser assim. Vai ter dias que eu vou querer sair toda arrumada de casa? Vai. Ainda mais agora que sair de casa virou um evento pra mim, né? Não é sempre que eu saio. Mas vai ter dias que eu não vou querer dar ideia. Eu vou querer sair de chinelo, vou querer sair com a primeira roupa que eu vesti e que tiver bem legalzinha assim, tá dando pra usar? Bora. E lá não é assim. Lá eu cheguei a ser questionada de você vai sair assim, tipo, mano, a gente só não vai na padaria comprar um pão? É sério que eu vou ser questionada disso? Teve um dia que a gente marcou lá, quando eu tava lá, da gente ir num bar de rock. O nome do bar até remetia ao rock. Cara, eu vou meter uma camisa de banda, acho que eu tava com a camisa até do Red Hot na época. Uma saia jeans, a gente tinha passado o dia na praia, piscina. Vou meter uma rasteirinha ou um All-Star, que é o mais, sabe? Na época eu não tinha o cabelo azul ainda, então o cabelo não era muito minha preocupação. Lavava, deixava secar o vento, lavou tá novo. Ele ficava belíssimo quando secava? Não. Mas era o que dava, não me preocupava muito quando eu tava de férias em lugares assim, praianos, litorâneos, né, que falam. Então eu não tava nem aí, fui julgada. E chegando lá, gente, não é querendo falar, nossa, a garota mais linda do bar. Não, não é isso não, mas é porque todo mundo se vestia como se tivesse indo pra um baile. Então, quem não se vestia assim, que no meu caso eu falei, não vou me vestir demais, não vou botar um salto alto para ir num rolê desse. Jamais. Teria banda cover, nossa, me joguei, me cantei demais. E virei meio que atração do bar, porque eu era a mais linda do bar, porque eu era mais legal e porque eu sabia todas as músicas? Não. Mas era porque eu parecia menos preocupada de chamar a atenção de alguém. Aí, consequentemente, era a que mais chamava atenção. Então, assim, é complicado realmente a cultura de lá. Mas nesse aspecto, eu não sei quanto ao Rio Grande do Sul, de novo, eu não conheço. Mas, né, a gente sempre ouve boatos, estereótipos, etc. E soltava um boato que lá era por conta do centro de banda, quantidade de terreiro. E, gente, pelo amor de Deus. Deus não é um pai que castiga os seus filhos. O que a gente sofre na terra de doenças, de catástrofes, de coisas horríveis, isso aí é tudo consequência do livre-arbítrio. Foi ele que deu e ele sabia no que daria. Mas ele hoje, como pai,
Ele só nos abençoa, nos guia quando a gente pede, nos orienta. É esse o papel dele. E o nosso é buscar a ele, apesar de tudo, o quanto pudermos. Aliás, hashtag fica a dica, peça perdão. Se você não for ateu, né? Se você for ateu, ainda tá em tempo de você acreditar em algo. Mas peça perdão, porque o mundo, né, tá claramente mostrando que ele vai voltar. Mas enfim, o ponto é, não é porque eu sou católica que o evangélico é errado. Não é porque eu não concordo com algo que a testemunha de Jeová acredita ou segue fielmente que tá errado. O meu papel, eu acho que religiões existem pra você seguir a Deus de alguma forma e da forma mais confortável que você sentir. Eu conheço várias amigas, mas duas em específico, que procuraram muito Deus e não encontravam na igreja evangélica, não encontravam na igreja católica, não encontravam no espiritismo. E quando encontrou a Umbanda, enxergou o propósito. Teve aquela luz na vida que falou, caraca, foi pra isso que eu vim ao mundo. E eu acho que assim, eu, Priscila, não vejo nada mais lindo do que isso. Quando você entende por que você veio ao mundo. Porque todo mundo tem um propósito na vida. Todo mundo. E às vezes a gente busca os propósitos no significado do nosso nome, ou na numerologia, que tem gente que também acredita muito em numerologia, ou nos signos. Eu confesso que, já que a gente tá falando de coisas polêmicas, vou falar polêmicas o vídeo inteiro. Vou expor minha opinião, sim. E eu espero que vocês também exponham as suas pra gente conversar, pra gente discutir. Porque não há nada melhor do que a gente discutir. Gente, já pensou que chato se todo mundo tivesse a mesma opinião? Já pensou que insuportável seria a gente abrir a boca e falar, nossa, é isso, eu concordo exatamente com tudo. E acabou o assunto. Tudo que se falasse, não, eu também concordo com isso. Nossa, eu não em gênero e grau, é assim que acontece. Pelo amor de Deus, isso é horrível. Não foi à toa que Deus fez de cada um pessoas únicas. E assim, eu sou uma pessoa que acredita que assim, tudo que tem na Terra foi com a permissão de Deus. Eu acredito muito nisso. Então, eu não gosto dessa ideia de, você é católico, mas acredita em signo? Eu acredito. Super faria meu mapa astral. Super falaria com um profissional da numerologia. Assim como eu sempre quis cortar o cabelo com a visagista. Acho muito legal isso. Você pensar num corte específico para aquela pessoa e para o que ela quer. Né? Porque ela pode trazer, eu quero passar uma imagem mais séria, eu quero passar uma imagem mais assim, mais assada, não sei o que lá. Eu acho muito legal essa ideia do trabalho do visagista. Assim, e antigamente quando alguém falava, eu estudo visagismo, eu pensava que a pessoa tava estudando pra ser, tipo assim, jardineiro, tá ligado? Pra decorar jardins de mansões e etc. A gente quando não sabe das informações, quando a gente é ignorante de informação é difícil. Mas eu gosto muito, eu acredito em tudo isso, porque eu acho que tudo que tem na Terra tá com a permissão de Deus. Logo, são meios que Deus tem pra gente se sentir melhor. O signo, por exemplo, eu acho que foi uma coisa deixada por Deus, onde a gente consegue se compreender melhor. Gente, é muito difícil viver sem se compreender. É muito difícil. Então eu acho que Deus fez isso. Deus falou assim, vamos pegar o signos e tudo em torno disso. Vamos deixar pra galera se conhecer melhor. Vamos deixar pra eles entenderem que eu amo tanto ele, que ele é tão especial. E através disso talvez ele descubra isso. E tá tudo bem. Segundo a Bíblia, segundo a palavra, que eu inclusive acredito muito, tá lá mencionado que o que Deus não gosta é que a gente tente prever o futuro. Mas numerologia, signo, mapa astral e, sei lá, qualquer outras 1000 formas que a gente tem de se conhecer melhor e de explorar nós mesmos, são formas da gente se conhecer. E, gente, é tão legal se conhecer. É tão bonito se conhecer. Vocês já se fizeram a pergunta, qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? Sem pensar em bens materiais, mas pensar em você. E tudo bem, você pode começar falando, eu quero ser uma grande diretora de marketing de uma empresa muito, não sei o que lá.
Mas, tá, e quando você chegar lá, o que você quer pra sua vida? Ao chegar em casa, depois do seu trabalho, o que você quer encontrar? Um filho, um neto, um marido, um amor, uma paz, que tá tudo bem você querer, não querer nada disso, de família nem nada. Tá tudo certo, gente, não tem nada de errado em você ser feliz. Eu acho que o nosso principal propósito de vida é buscar o porquê que a gente veio pra gente literalmente em busca da nossa felicidade. O que te faz feliz hoje? Por isso que eu sou católica. Eu não consigo meditar. Eu tenho um problema com meditação terrível. E um dia uma pessoa perguntou, na agência que eu trabalho, tem alguns treinamentos bem legais. E um instrutor, ele ensina um pouco de um tudo, de PNL, de inteligência emocional. Agora eu tô fazendo um treinamento com ele de atenção plena, que é muito legal. E uma vez ele perguntou, no outro treinamento que a gente fez, ele fez a pergunta, tipo, qual é o momento que então você tá realmente presente? Qualquer momento do dia. Eu falei pra ele, cara, o único momento que a minha mente desliga é na oração. Porque quando eu tô em oração, eu não atendo o telefone, às vezes eu nem ouço a notificação, de tão concentrada que eu estou naquela oração. E se eu tô orando com alguém, então nem se fala. Aí é 3 vezes isso. Então, poxa, a oração é só a forma de meditação. Eu queria aprender outras formas também, confesso. Eu queria muito, mas eu tô num processo de aprendizagem, quem sabe eu não consigo. Mas ponto é importante você se conhecer. Por que será que eu, Priscila, não consigo meditar? Por que minha cabeça não desliga? Por que minha ansiedade faz eu pensar em tantas coisas ao mesmo tempo? Quais coisas eu posso aprender, praticar no dia a dia para melhorar isso? Vocês entendem o quão importante a gente discutir isso por isso? Então, fica uma dica aqui pra você, e independente se você for ou não intolerante religioso, se você se considerar ou não intolerante, fica aqui um pedido, não é nem um conselho, um pedido. Quem sou eu pra aconselhar qualquer pessoa? Quando alguém abrir pra você que é do candomblé, que é da Umbanda, se interesse. Fala, nossa, que legal. E desde quando? Sua família é? Você gosta? Como é? Como funciona? Gente, é incrível. Eu já ouvi experiências maravilhosas. Eu ouvi, um dos últimos que eu sou apaixonada na história é de uma amiga que trabalhou comigo nessa agência, inclusive. E ela contou que estava num momento da vida muito difícil. Muito difícil. E ela tava assim, prestes a desistir de tudo. Chegou a passar na cabeça dela, inclusive, desistir de tudo. E aí alguém fez um convite, ela foi pra um terreiro e ela se encantou. Ela se encontrou ali. Ela disse que foi a primeira vez na vida que ela sentiu a presença de Deus. E, gente, de verdade, não importa se o meu amigo chama Deus de outros nomes. Não importa que a gente tá em busca do mesmo Deus. E tá tudo bem. Acho que o maior problema das pessoas é literalmente o egocentrismo, é achar que tudo tá em torno de você. Então só o que você conhece funciona. Não é assim. Eu sou católica, eu amo o catolicismo. Se eu tivesse filhos, eu ensinaria eles a praticarem a religião assiduamente, diariamente até, a mais. Mas isso não significa que eu mostraria só isso pra eles. Se eles me perguntassem como é outras religiões, eu ia falar, eu ia mostrar, eu ia tentar, a partir do que eu conhecia, ia instigar eles a pesquisarem. Assim como qualquer um que vem até mim falando, falar o nome Umbanda ou Candomblé, Deus é mais, ou qualquer coisa do gênero. Eu sei que é meio intuitivo, mas, gente, de verdade, do mesmo jeito que pessoas que praticam esse tipo de essa religião podem fazer coisas ruins, as outras também, viu? Aliás, tá na palavra, a inveja é o pior sentimento que você pode sentir por alguém. E ela é a que intuitivamente pode fazer mal a pessoa, assim, ao menos você desejar.
Você nem precisa botar o nome da pessoa na boca do sapo, você nem precisa, ai, como eu queria que aquela pessoa, e descrever exatamente o que você queria que acontecesse de maldade com aquela pessoa, você nem precisa. Porque a inveja é tão ruim, é tão pesada e tão caótica, que só de você sentir na hora pode chegar na pessoa. Então, assim, você acha que não tem inveja na igreja católica? Você acha que não tem inveja na igreja evangélica? Acha que não tem competição entre os religiosos? Vai ter em tudo que é canto, em tudo que é religião. Então, assim, mas é porque lá fazem um trabalho, tem a macumba e não sei o que lá. Ai, você acha que na sua igreja não tem? Pode não ter esse nome, né? Mas energia ruim? Com certeza tem. Bom, aí também vem a política. E aí na política, eu nem vou trazer partidos, porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas eu quero trazer aqui 2 pontos. É muito importante você discutir política, porque você pode descobrir coisas, tipo assim, um candidato que você ama de paixão. E aí você percebe, caraca, ele não é tão legal quanto eu pensava, porque eu não fazia ideia disso ou daquilo. Porque assim, convenhamos, o ideal seria que em época de política, de eleições principalmente, o ideal era sempre, mas pelo menos quando você for votar, era muito importante que você fosse atrás de informações concretas. Não atrás de fake news ou de qualquer informação que você vê porque chegou até a sua frente. Né? Até porque a gente veio de uma última eleição onde o próprio candidato espalhava fake news. Então, assim, independente de quem eu votei, de quem eu gosto mais, de qual partido eu acho mais isso, mais aquilo, eu, Priscila, acredito que nenhum político merece que eu bote minha mão no fogo. Mas alguém precisa ser eleito. E eu quero fazer parte disso. Eu quero dizer, eu votei pra essa pessoa, gostei que ela ganhou, vou cobrar dessa pessoa. A gente entenda, votar ou defender algum político, né? Ou levantar uma bandeira que você goste. Não é você amar a pessoa incondicionalmente. E se essa pessoa errar, tudo bem, eu gosto dela mesmo assim. Não. O político tá ali pra servir a gente, pra servir a população, a cidadania. Então a gente tem que cobrar. A gente elegeu o presidente Bolsonaro, então a gente tem que cobrar dele. A gente elegeu o presidente Lula, então a gente tem que cobrar dele também. Não existe. Quando eu falo pra você tomar partido na política, eu quero muito trazer que você precisa discutir isso, discutam, mas discutam com um mínimo de educação, porque, gente, pelo amor de Deus, eu conto na mão, às vezes, que eu consigo discutir política com estranhos, assim. Primeiro que tem pessoas que eu amo verdadeiramente, que eu não posso falar, porque é briga. Assim como aconteceu uma vez aqui de eu ter que ajudar uma senhora aqui na portaria do meu condomínio, e aí eu fiquei um pouco mais de tempo na portaria do que o convencional. E aí era nítida, assim, gente, nítido de verdade. E é que eu nem vou colocar, eu vou tentar não colocar, aliás, partido, mas teve um porteiro que tinha uma opinião, né, política sobre, e teve um outro porteiro que tinha um completamente diferente. E aí era incrível como um dos partidos, e eu nem preciso mencionar qual presidente ele defendia para vocês entenderem, para vocês verem o grau de ignorância que tá isso. Que a gente tava discutindo sobre Uber, eu tava ajudando ela a pedir um Uber. E a gente tava discutindo sobre esse rolê que eles querem dar um salário fixo pra Uber e tal. E aí veio um falando assim, porque esse presidente só quer pegar dinheiro de todo mundo, mas eu quero que todo mundo se ferre mesmo, porque não colocaram lá, que não sei o que lá. Aí, enquanto isso, eu e o outro porteiro só assim, só ouvindo, falando, pô, mas não é bem assim, cara. Onde você ouviu isso? Teve um Uber que eu peguei uma vez, que, cara, ele pegou boca cheia, assim, falando assim, porque Boulos não pode ganhar, porque ele lidera o MST. E o MST, ele invade terras, ele mata famílias, ele destrói família. Já pensou, moça? Você comprar um sítio, uma fazenda e alguém vir roubar? Já pensou seus pais ralaram pra caramba, trabalharam a vida inteira, aposentaram, compraram um bem pra viverem melhor e morre, perde a vida por conta disso? Falei, mas moça, onde você ouviu isso? Que fonte é essa? Primeiro, que o MST é um movimento super sério. Eu conheço pessoas que já se voluntariaram no movimento e eles correm atrás de vida digna para as pessoas.
Assim, eu tô descartando que existem pessoas que usam o nome do movimento pra fazer cagada? Não. Pelo contrário. Acho que muitas pessoas devem fazer isso de forma completamente equivocada. Mas vamos tomar cuidado com a fonte que a gente tá vendo e passando pra frente. Esse ano vai ter eleições. E eu tenho certeza que o que não vai faltar é fake news nos grupos de família. Então, assim, independente de pra quem você vota, de coração, independente de que partido você toma, não tem problema nenhum. Apenas tome cuidado, vejam com cuidado, estudem, o mínimo que seja. Quando vai chegando, eu vejo as eleições, eu vou tentando, pelo menos assim, que pauta os políticos que você tá votando defende? E olha, de coração, me dói tanto o coração, me aperta, assim, quando eu vejo alguém que vota em branco, vota nulo. Principalmente mulheres. Porque por muitos anos a gente nem podia votar. Como se a nossa opinião não fosse válida. Então, assim, votem consciente. Eu sei que é chato, eu sei que... perde o gás também, porque parece que as coisas não mudam. Ao mesmo tempo, também parece que não existe ninguém que vá fazer o que de fato deveria fazer, usar o dinheiro público para a população, parar de corrupção. Eu sei que é difícil, eu sei que é desgastante, que tá todo mundo desmotivado, mas faz o mínimo. Pesquisa um pouquinho que seja sobre o partido que esse político faz parte, sobre as pautas que ele levanta. Dá uma olhadinha no Instagram dele. Que ações ele fez e participou, que ele tá lá ativamente, ou será que ele só vai pra rua, só vai pegar criança pobre no colo quando é fase de eleição? Será que ele tá fazendo parte de ações durante toda a sua vida, porque é realmente nisso que ele acredita? Gente, é de verdade, de novo, eu não boto minha mão no fogo por ninguém na política, ninguém. Até porque eu sou da parte que acredito que eu acredito que tem, inclusive, né? Podem. Eu acredito que tem pessoas muito boas, mas que é corroído pela política, porque eu acho que é tanta corrupção que você se sente obrigado. Não é à toa que Marielle Franco aconteceu o que aconteceu com ela. Eu acho que ela foi uma pessoa que acreditou muito nos ideais dela, fez de tudo pra acontecer, pra ir pra frente as ideias dela, e ela tava chamando a atenção de gente que ela tava atrapalhando. Então, eu acredito que é muito sobre isso na política. Ou você vai com o bonde andando, ou você acaba igualzinha a Marielle Franco. Eu acredito que pode ter isso sim. Mas, independente disso, as pessoas já devem entrar com uma certa consciência. Então, bora entrar e fazer a diferença dentro do possível. Não tô falando que você tem que colocar, pelo amor de Deus, sua família em risco, sua vida em risco. Mas o que eu quero dizer é que, assim, ainda existem pessoas com quem a gente pode confiar que pode fazer alguma coisa, que pode fazer a periferia ser enxergada. Pausa para a água, o assunto é muito trash, muito pesado. Já se hidratou hoje? Eu acho que é muito importante a gente fazer isso. E é básico, gente. Eu não tô falando de você perder 2 horas, 3 horas. Seria ótimo se você fizesse isso. Mas eu tô falando de você se dedicar o quanto você puder pra você saber em que você tá elegendo. E não vote nulo, não vote nulo, não. Não vote em branco. Vota consciente. E assim, se você elegeu alguém e esse alguém não atendeu suas expectativas, tá tudo bem. No próximo, você já sabe que ele não pode ser reeleito. Então, por favor, não cometa o mesmo erro e volta de novo nele. Vai lá e vota em outro. Procura outro candidato que seja. Ai, Priscila, mas eu não encontrei nenhum que eu concordo 100% com tudo que fala, que eu quero realmente tudo que ele levanta a pauta. Eu acho que alguns é besteira, que é não sei o que lá, que não sei o que. Tá tudo bem também. Procura algum que se adequa no melhor cenário possível. Nas últimas, no de presidente, eu lembro que teve outras eleições, né? Teve de governador, teve acho que de vereador, deputado federal, estadual. Eu acho que foi esse que foi gigantesco, tinha um monte. Eu lembro que eu fui com os meus pais na Avenida Paulista e teve uma candidata que eu conheci lá porque ela tava lá. E ela conversou com a gente, falou sobre as pautas que ela levantava, falou sobre o que ela acreditava. Eu não lembro se era a deputada Erika Hilton, não lembro. Ai, não lembro mesmo. Eu lembro que era uma mulher trans e, ela tinha pautas maravilhosas. Ela ganhou nosso voto ali, porque ela falou de igual para igual com a gente
conversou com os meus pais e tudo, fez meus pais verem um lado da política que eles não faziam ideia e super funcionou. Gente, isso é incrível, isso é muito legal. Que aconteça mais vezes. Então, inclusive, aconselho, vão pra rua. Quem tá fazendo propaganda política só na televisão? E quem tá indo de verdade, indo lá cara a cara com o povo pra responder perguntas sérias, pra responder perguntas que o povo tá fazendo. Não com só um entrevistador de televisão tá fazendo. Entendeu? Porque às vezes ali é resposta pronta, pautada, que nem Miss. Você acha que Miss, quando vai responder as perguntas nos concursos, ela já não pensou em todas as hipóteses? Então a gente não quer político com resposta pronta. A gente quer político que gagueje, tá tudo bem. A gente quer político que seja de verdade. Então votem consciente, discutam política sim. Ai, nossa, mas a pessoa é turrona, a pessoa não entende. Se o diálogo não é mútuo, porque assim, né, tem um partido que nem ouve. Essa discussão mesmo que eu falei pra vocês de exemplo entre os porteiros, é bem isso mesmo. Teve um que não quis ouvir. E aí, quando ele foi embora, que ele se irritou tanto que ele foi embora, eu virei pro outro porteiro que nem abriu a boca e falou assim, cara, é incrível como quem toma esse partido não ouve o outro. Porque já toma que é errado. Você acha que eu discuti com esse Uber que falou que o Boulos estava liderando o MST e estava matando gente, não sei o que lá? Eu não sei. E assim, é incrível como não, moço, eu pesquiso. Não, eu vi a fonte, eu fui atrás. Mas você, pelo jeito, não tá pesquisando. Então, assim, existe o ignorante que só vê fonte aleatória, nem vê a fonte e tá propagando o que viu. E existe as pessoas que não se acham ignorantes, se acham o conhecedor, mas que, assim, só as fontes deles que importam. E, gente, pelo amor de Deus, ponto de vista é literalmente aquela imagenzinha que eu vou tentar colocar aqui, onde tem um 9 no chão e quem tiver na ponta inversa vai ver um 6 ou vai ver um 9 e os dois vão estar corretos, tá tudo certo. O discutir é exatamente sobre isso. Gente, quando a gente... Vamos falar de uma coisa bem séria agora sobre discussão. Quando a gente senta pra discutir com alguém, o importante não é a gente defender o nosso ponto ao ponto de fazer o outro concordar. Não é isso. Discutir de forma coerente, nem vou falar de forma educada, de forma romantizada, sei lá, qualquer outra coisa. De forma coerente. É você ouvir o que o outro tem a dizer, ouvir de verdade, não ficar bolando, olhando pra pessoa, bolando o que você vai responder em cima daquilo. É ouvir, só ouvir. Se for pra responder depois, você pensa depois. E você depois expor o que você tem a falar. E os dois no final falarem mas é sobre isso mesmo, é isso, bem legal, tal. Pô, da hora a nossa conversa. Discutir é isso. Discutir é você ouvir o outro, ter a oportunidade de falar. E é isso, você não precisa sair concordando com a pessoa. Mas eu tenho certeza absoluta que se você fizer isso que eu tô falando, não ficar prontidão esperando a pessoa já... eu já tenho que pensar no que eu vou responder porque ele tá me deixando pra baixo, ele tá me deixando pra trás. Você vai acabar concordando com um ponto ou outro. E tá tudo bem. Você pode repensar algumas coisas que você pensava antes. Algumas coisas que você defendia que você vê que hoje não faz mais sentido. Tá tudo bem. Nada pode ser a ferro e fogo. E aí eu vou trazer uma coisa que inclusive eu quase esqueci de falar da religião. Mas isso vale pra tudo e qualquer assunto. Nada demais é bom. Inclusive religião. Nada. Se você não tem vocação para ser padre ou freira, ou seguir ministérios, né? Que tem gente que viaja para evangelizar, etc. Missionários, etc. Se você não é essa galera, se você não tem essa vocação, se você for pra igreja de domingo a domingo, de verdade, você vai se adoecer. Você vai adoecer. A maioria da galera pensa que depressão é falta de Deus. A primeira coisa que falam é falta de Deus, né? Vai orar, é falta de Deus. Gente, pelo amor de Deus, você acha que Jesus deixou a psicologia na Terra pra quê? Ele sabia que a gente ia precisar. Ansiedade, depressão, sei lá, qualquer outra bipolaridade. Não é a ausência de Deus na sua vida. É a ausência de sanidade, é a ausência de ajuda.
Aliás, são sinais que você precisa de ajuda. Quando você sente quando você tem algum desses transtornos ou quando você sente alguma dessas coisas. Angústia demais, negatividade demais, assim como positividade demais também deve ser uma doença. Mas tudo demais é ruim, inclusive religião. Então assim, Priscila, você tá dizendo que orar todo dia faz mal? Não, inclusive eu tenho as minhas orações diárias, eu tenho os meus momentos com Deus diariamente e recomendo, inclusive, quem faz isso ama, adora também. Mas o que eu quero trazer é que nada demais é bom. Se você fazer um projeto na igreja onde você precisa estar lá todo santo dia, e aí o seu trabalho? E a sua vida? Porque você tem uma casa para limpar, você tem um trabalho para dar conta, você tem coisas para fazer e tá tudo bem se a sua vocação não for outra. Porque um padre, por exemplo, eu não lembro onde que eu vi isso, mas eu lembro que foi na infância que me questionaram uma vez por que padre não casava, sendo que família é coisa de Deus, né? E aí um dia um frade, acho que me respondeu num evento que eu fui de juventude, assim, com Cristo e tal, que falou que o padre não casa porque a família requer muita atenção. E pode perguntar para qualquer pastor de igreja, deve ser muito difícil conciliar a igreja, não é fácil conciliar a igreja e família. É muito difícil. Também deve ser muito gratificante, mas é muito difícil. Então o padre não casa porque a dedicação dele vai ser 100% para a igreja. Então todo o tempo do mundo que ele tem vai ser para Deus. Assim como uma freira, a mesma coisa. Então, não tô falando que é certo ou errado casar, não tô falando que o pastor que casa, ele tá indo contra a igreja, não. Mas pergunte para um pastor que você conheça, ou uma pastora, como deve ser. Nossa, pastor, então, acho que deve ser pior ainda, porque a maioria das mulheres que são chefes de família falam sobre a sobrecarga de trabalho, de serviço, porque tem que sustentar a casa e tem que manter a casa em ordem. Gente, isso não é fácil. Então, uma vez eu vi isso e pra mim fez todo sentido do mundo o padre não casar, porque eu falei, gente, realmente é muito complicado. É muita coisa, é muita tarefa, é muita demanda de ambos, porque são duas coisas muito difíceis de administrar. Individuais elas já são, imagina você ter que fazer os dois. Então, assim, conversem, conheçam a rotina de cada um. E não para discutir, não para querer levantar o peito e dizer, eu sou melhor do que você, ou que eu sigo é melhor do que você segue. É para vocês conhecerem mesmo, é para vocês saberem do que vocês estão falando, porque a maioria das pessoas já julga sem nem ouvir. E, gente, futebol nem se fala, tá? Futebol nem se fala. Eu acho que tá tudo bem você zoar um time ou outro. Eu acho que é difícil quando você usa de estereótipo. Isso é muito ruim. É ruim quando você ofende o outro. Já foi o tempo que eu achava engraçado. Eu sou São Paulina. E eu já gostei mais de futebol. Hoje eu tô muito mais desligada, assim. Porque eu fiquei desgostosa um tempo que o time só ficou perdendo. Aí eu meio que abandonei um pouco o barco. Mas eu gosto muito. Já frequentei muito o estádio do Morumbi. Gosto de assistir um jogo ou outro. Mas já foi a fase pior, assim, de eu gostar muito mesmo, de não perder um jogo, de falar direto, inclusive lembranças do Facebook eu tenho muito disso. Mas acontece muito da galera zoar o São Paulo, chamar, né, quem é São Paulino de Bambi e de outras coisas como se fossem ofensas. Gente, a homossexualidade não é uma ofensa. Não deve ser. Não deve ser nem usada como ofensa, nem levada, considerada como ofensa. Então existem coisas que assim, há limite, sabe? Eu acredito que há limite pra tudo. E não é porque eu quero ser mimizenta, não. É porque a gente tem que dar atenção ao que realmente importa. Porque a gente ignora isso e a gente não deixa de ser... O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. A gente falou disso no episódio passado, de 35 anos a expectativa de vida. Usar certas coisas como ofensa. Deu, né, pra ser brincadeira disso? 2024, internet, informação na palma da mão. Eu me canso só de tentar pensar nesse assunto, mas como eu sei que é importante, trouxe ele. Mas é isso, cuidado com as ofensas que vocês usam, que tem que ser repensado. E eu falo isso em relação a tudo, hein? Uma vez eu trouxe pra minha família, por exemplo, que falar criado mundo é errado. Porque na época da escravidão, tinha senhores do engenho que deixava os escravos segurando a jarra de água para manter a temperatura menos quente possível, né, e tal, porque não existia refrigeração. Deixava a pessoa segurando a noite inteira. Tinha alguns que tinham a boca costurada por conta disso.
Ah, Priscila, mas aí você vai me julgar se eu chamar o móvel de criado mudo ainda? Não, mas eu, Priscila, não vou mais chamar assim, então vai ser móvel de canto. Tem nada de errado. Uma pessoa que eu amo muito, que inclusive ela é negra, ela me questiona isso. Ah, então quer dizer que eu tenho que mudar o nome das coisas. Cara, você não tem que nada. Você não é obrigada a nada. Você faz o que você quiser. Eu, Priscila, concordo que é errado manter esse termo, então eu vou mudar. Existem palavras que a gente usa, por que não mudar, gente? Se a gente sabe que tem uma ideia negativa sobre aquilo. Se a gente vê que realmente, se a gente parar pra pensar, a gente falou tanto que a gente não parou pra pensar no significado. Aliás, nesse curso de atenção plena eu tô aprendendo muito sobre isso. Existem coisas que a gente faz tão no automático que se a gente parasse para ouvir com calma, a gente se surpreenderia. Por exemplo, uma oração. Quem não sabe rezar um Pai Nosso, né? Só que você já parou para rezar o Pai Nosso com calma? É uma oração fortíssima. É uma oração pesadíssima. E a gente reza como se não fosse nada. A gente reza como se... é todo dia que a gente reza. Reza no automático, reza do nada, reza quando sente medo, reza quando tá assustado, reza quando tá sentindo alguma dor, quando precisa de algo. Mas nem para pra pensar o quanto poderosa ela é. Palavras fortíssimas ela tem. E aí eu queria entrar num outro tema, já que a gente falou de política, já que a gente falou de religião, que são outros assuntos que se a gente soubesse do que a gente de fato está falando, não geraria tantos problemas na sociedade. Educação sexual, aborto, são temas que a gente fala que são indiscutíveis, mas, cara, se a gente discutisse, sabe, aborto é um problema de saúde pública, sabe? E eu não sei o que as pessoas pensam quando elas são contra, eu acho que elas pensam assim, quem concorda quer fazer, eu acho, né? Que é assim, certo ou errado, né? Então, quem concorda quer fazer, ou então, pior ainda, vai ser ir no postinho, quero fazer, entra na fila, bora, é hoje, você entra na faca. A gente não é bagunçado assim, não. Pesquisa como funciona nos países que é legalizado. Só isso que eu vou deixar aqui. Eu nem vou deixar muito minha opinião sobre isso. E educação sexual. A maioria dos abusos sexuais, principalmente infantis, mas a maioria no modo geral, são feitas entre pessoas que se conhecem. 90% deles são no ambiente familiar. Vocês têm noção que as nossas crianças estão vulneráveis dentro de casa, dentro do lugar onde elas deviam se sentir mais seguras. Porque vem de pessoas que você nem acredita. E aí existem pequenas coisas que a gente pode fazer que muda completamente. Por exemplo, essa mania que a gente tem de quando a criança é bem bebezinha ou vai crescendo um pouquinho, de falar, quando crescer vai ser seu namoradinho, olha a minha sogra, olha a minha cunhadinha, olha não sei o que lá. Gente, a criança tá vivendo a infância, a ingenuidade, não bota relacionamento adulto no meio. Aí depois a criança vem falando que tem um namoradinho na escola, na creche, sei lá onde a criança fica, e acha ruim. Aí o pai critica. Aliás, tem outro ponto aí, né? Meninas não têm educação sexual alguma dentro das suas casas. Eu aprendi tudo que eu possa ter aprendido na escola. Depois disso, na rua, com a vida. Não tive nenhum conselho, nenhuma dica. Eu tinha um pavor, que na minha fase da adolescência foi o boom de gravidez na adolescência. Então eu tinha aquele pavor de, meu Deus, eu não posso engravidar. Mas como é que rolava todo o processo no meio daquilo? Não tive o mínimo preparo para me prevenir de abusos, para qualquer coisa do gênero. E, meu Deus, seus pais são culpados. Não. Se a educação sexual existisse nas escolas, e gente, pelo amor de Deus, a educação sexual não é sobre ensinar as crianças a fazerem sexo. Essa frase de ignorância tão grande, pelo amor de Deus. Vocês viram que teve uma professora, acho que em Manaus, eu acho, não tenho certeza, que ganhou um prêmio porque ela criou um conto e desenhou e tal, no quadrinho parece, aí ela fez um livro onde ensinava as crianças sobre abuso. Então, elas ensinavam as crianças a abusarem de outras? Não! Ela mostrou para as crianças como reconhecer uma pessoa que não é tão legal assim, aquele tio. Então, não incentive suas crianças, às vezes seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha,
nunca viu a pessoa na vida, ou vê uma vez ao ano. Aí manda beijar, manda abraçar. A criança não tem intimidade. Quando eu vejo uma criança que eu não tenho, que não tem afinidade comigo, que não me vê com frequência, eu não forço beijo, abraço. Porque ela não me conhece, eu não sou íntima daquela criança. Então não force a criança a sair beijando estranho, porque ela vai entender que tá tudo bem. Aí vem um tio estranho e outra, eu quero falar sobre um assunto falando em educação sexual, acho que é muito importante. Eu já falei com alguns amigos, mas eu acho que abertamente na internet eu nunca falei. Talvez em um vídeo, se eu não me engano, no Instagram eu já comentei. Eu quase fui vítima de um pedófilo na época do Orkut. E eu lembro que os meus pais não queriam que eu tivesse o Orkut nessa época, um pouco eu acho que por isso. Eles tinham muito medo, era tudo muito novo, muito desconhecido. Se hoje os pais têm dificuldade de entender também tempo de tela dos filhos, usabilidade, o que eles podem ou não usar, eu fico imaginando como não deve ser, como não deveria ser para os meus pais, que é de um bagulho completamente novo, que você não fazia ideia de como funcionava. Hoje os pais têm monitoramento dos pais, os celulares têm muito disso, né? Você pode colocar no monitoramento dos pais que aquele celular é de um menor de idade. Aí o próprio aparelho já vai bloquear alguns tipos de acessos que ele já não vai conseguir fazer por si só. Mano, nessa época do Orkut, isso era assim, muito distante da realidade. E eu lembro que quem me salvou foi minha tia. Porque o cara vai levando, você pode ser a pessoa mais sábia do mundo, a criança mais bem instruída do mundo, mais inteligente do mundo. Eu me achava uma criança inteligente. Eu era meio burra de endereço, e graças a Deus, porque ele pediu meu endereço pra mandar presente. Eu falei, por que não? Só que eu não sabia. Então eu disse pra ele o que eu sabia. E não era nada demais, eu acho que eu falei que era a região de Santo Amaro, porque a minha amiga que mora na Zona Leste, sempre que ela ia pra ela falava assim pra galera que não conhecia, eu vou pra Santo Amaro. Mas tipo, é bem pra lá de Santo Amaro, né? Mas tudo bem. Mas assim, a minha tia veio um dia e contou como um pedófilo agia na época, né? E ela contou, porque ela viu um documentário sobre como eles estavam agindo agora em época de rede social, porque tava, né? Orkut foi uma das primeiras redes sociais que a gente teve e tal. E ela descreveu exatamente tudo o que ele fazia comigo. E ela não fazia ideia. E assim, na sequência, ele me pedia pra abrir a webcam, ele pedia pra mim vestir roupas curtas, pra me mostrar isso, aquilo. E aí eu já fui sacando, bloqueei ele, etc. Já imaginou? Eu sempre penso isso. Se a minha tia não tivesse feito isso comigo, o que não poderia ter acontecido? E o que não acontece hoje em dia? É por isso que a educação sexual é tão importante. Porque não tem idade pra você sofrer um abuso. E a gente não sabe em quem confiar. E assim, vamos ser honestos, não dá pra gente criar uma cápsula e se fechar pro mundo e deixar de viver, porque existem pessoas ruins na vida. E ao mesmo tempo também não dá pra ser a legal que vai sair trocando ideia com todo mundo, que vai gostar de todo mundo e que não vai ver maldade em ninguém. Tem que ter um meio termo. Mulher, então, nem se fala, tem que pensar nisso o tempo todo. Então, é pensar isso, pensar direito. E instruções ajuda muito. Se eu tivesse recebido essas instruções antes, eu tinha pego ele no pulo no começo. Ele dava o migué que era criança também, só que um pouco mais velha, e etc. Enfim, atrocidades. Educação sexual é muito importante. E ao contrário do que o lindo do Bolsonaro falou, não é dar um livrinho erótico para as crianças, pornográfico para as crianças. É mostrar qual parte do corpo não pode tocar. É falar que quando algum adulto pede segredo de alguma coisa, é aí que você tem que contar pro seu pai, pra sua mãe. Não sentir medo. Gente, quando a gente é criança, é muito fácil a gente falar, vai ter medo disso, não sei o que lá. Hoje. Quando eu era criança, eu acreditava quando as minhas coleguinhas assim, né? Eu tô sendo gentil comigo, porque as meninas eram um cão na minha vida. Na época da escola, do primário, elas falavam que moravam num castelo, eram princesas e que se eu não obedecesse o que elas mandavam, iam matar os meus pais. Eu acreditava. Você acha que uma criança não vai acreditar nas ameaças de um adulto? Ensinem desde cedo para suas crianças. Há chance de ainda assim elas sofrerem alguma coisa? Infelizmente, sim. Mas vejam os sinais. Se a criança não gosta do adulto, se a criança tem pavor de ir para algum lugar com esse adulto, observem. Eu sei que a vida é difícil, eu sei que trabalho, casa, casamento é muita coisa e às vezes pode ser que você deixe passar,
Mas dê atenção, pergunte pro seu filho, pra sua filha, como foi o seu dia, se ele gosta daquela professora, se ele falar que não gosta, por quê? Cuidado, porque criança tende, ainda mais quando ela aprende o benefício da mentira, tende a aprender a mentir. Então saiba discernir. Nossa, eu lembro que na época do meu primário teve uma menina que mentiu, falando que o zelador da escola tinha mexido com ela. Meu, ela acabou com a vida do cara. E depois foi descoberto que era mentira e que ela fez isso porque ele pegou ela, tipo, fora da sala e levou ela pra diretoria. Então ela não gostou de levar a bronca dos pais, né? Foi lá e inventou uma mentira. Então, assim, cuidado. Mas conheçam os seus filhos, porque aí você vai saber quando é mentira, quando não é. E assim, eu nem vou aprofundar esse assunto, porque eu não sou mãe, entendeu? Não tenho filhos, não tenho família. Posso estar falando muita merda aqui. E se eu tiver, inclusive, comentem. Falem comigo. Fala onde eu acertei, onde eu errei, se eu só errei. Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu quero, com esse vídeo, com esse episódio, abrir diálogo. Eu quero que a gente converse. E não só eu entre você. Eu quero que você converse com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua prima, com sua tia, com a sua avó. Conversem com as pessoas ao seu redor. Conversem com as pessoas do seu trabalho. Pergunte a opinião deles sobre aquilo, mas não pra julgar, não pra apontar um dedo na cara um do outro, mas pra verem a opinião de cada um. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu acho que se as pessoas conversassem mais, nesse intuito, tá? De ouvir, de prestar atenção na opinião daquela pessoa, do porquê que ela tem aquela opinião, o mundo seria um lugar melhor. E com menos violência. Porque a intolerância, ela não é bem-vinda em nenhum ambiente. Nem na religiosa, nem na política, nem nada. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês falem muito sobre o que vocês acham de cada coisa. Vamos falar sobre polêmica. Vamos discutir um com o outro. E vamos respeitar uns aos outros, que é o mais importante mensagem que eu quero deixar nesse final desse episódio. Eu juro que eu não fazia ideia que ia me empolgar tanto. Eu até pensei, nossa, acho que esse vai ser um dos menores episódios que eu já fiz e... Meu Deus, falei mais de 1 hora. Não sei se depois da edição vai ficar mais de 1 hora, mas falei mais de 1 hora. Mas é sobre isso, eu espero que a gente converse mais sobre. Um cheiro da Pri!